Fala galera, tudo beleza? Meu nome é André, eu sou fã de luta livre há mais de 30 anos e nós vamos para mais um Sincerão da Galera, onde eu reajo aos seus comentários sobre o último show da WWE. Dessa vez a gente vai falar sobre o SmackDown. Então, se vocês quiserem saber a minha opinião sobre os comentários de vocês, assista esse vídeo do começo ao fim. Tenho certeza que vocês vão querer saber se vocês apareceram no vídeo. Mas antes, não deixe de fazer tudo aquilo que a gente pede para ajudar o nosso canal. Em especial, se inscreve no nosso canal. A gente está tentando chegar o mais próximo possível de 13 mil inscritos até o final da WrestleMania, né? Então, se a gente conseguir alavancar um pouquinho durante a semana antes da WrestleMania, quem sabe com o volume de pessoas que vão estar com a gente aqui durante o fim de semana, a gente não consegue passar de 13 mil inscritos depois da WrestleMania e a gente não segue rumo ao nosso objetivo final, que é chegar a 25 mil inscritos, né, no final do ano. A gente tem mais de 33 mil pessoas que assistem os nossos vídeos mensalmente aqui no canal, mas apenas 12 mil inscritos. Então eu tenho certeza que se você clicar aqui embaixo e você se inscrever, você vai curtir o nosso conteúdo e você vai estar ajudando a gente a crescer ainda mais, beleza? Vem fazer parte desse grande movimento aqui da Luta Livre no nosso canal e vamos que vamos para mais um Sincerão da Galera desse último SmackDown. E a Sarah Letícia vai começar falando sobre Rhea Ripley. Ela vai dizer o seguinte: fala, tiozão, sobre o segmento da Rhea. Eu achei muito bom, mas estava pensando que a Jade fez algo que a Rhea nunca fez. Derrotou a Io Sky limpo em menos de 10 minutos. E por mais que eu queira que a Rhea ganhe, estou ficando preocupada. Não quero mais a Jade campeã. Ô, Sara, deixa eu te falar uma coisa. Você falou uma coisa que eu não tinha percebido. E assim, não é porque, eu sou fã de mais de 30 anos de luta livre que, assim, às vezes as coisas acontecem e eu não percebo, tá? E assim, a gente faz a live e tal. Eu não tinha me ligado nisso. Que a Jade Cargill conseguiu algo que a Rhea não conseguiu. Bater a Io Sky limpo no 1x1. Cara, isso aí vai dar pano pra manga. A Jade vai jogar isso na cara da Rhea na semana que vem. Vocês podem anotar. Porque é uma parada impactante, tá? Eu achei muito interessante a forma como eles fizeram essa situação de uma forma bem sutil. Mas dito isso, cara, podia ter acontecido de outra forma, né? Não precisava ser limpo, né? Podia ter tido alguma interferenciazinha, alguma coisa, mas a história foi que a Rhea Ripley tirou a Bifeb Amitin do caminho, né? Então, enfim, a Jade Cargill acabou vencendo essa luta. Agora, o Guilherme, ele teceu comentários sobre a rivalidade, né? E aí ele falou o seguinte: fala, tiozão, cara, eu estou em depressão com a rivalidade da Rhea e da Jade. Uma rivalidade repetitiva, chata, só a Rhea apanha e a Jade é horrível em promo. Então é isso, abraços. Me coloca no Sincerão da Galera, por favor. Tá aí, você tá no Sincerão da Galera, Guilherme. E, cara, assim, a rivalidade da Rhea e da Jade não tá das melhores, realmente. Agora, o mais engraçado, assim, você falou, poxa, mas a Rhea só apanha. Mas é engraçado porque muita gente reclama que a Rhea é forçada, né? E aí, dentro daquelas definições de forçada, uma das definições que o pessoal enquadra a Rhea Ripley é de que a Rhea nunca perde. E aí a gente sempre fala, pô, mas peraí, a Rhea nunca perde. Ela não é campeã há um mó tempão, né? Ela perdeu o título da WWE lá no dia 1º de março de 2025 e nunca mais ganhou. Depois ela foi se envolver no Absolute Dorama, e depois que ela se envolveu no Absolute Dorama, ela não chegou perto do campeonato da WWE. Teve várias derrotas ao longo do caminho, e agora ela realmente tá apanhando que nem uma condenada da Jade. Então, assim, falar que ela é forçada porque ela nunca perde, não podem enquadrar ela. O que pode enquadrar ela é o fato de que a Rhea sempre tem oportunidades para lutar pelo título. A própria Jade Cargill andou jogando na cara da Rhea em algumas entrevistas aí, que deve ter um pouco de kayfabe nessas entrevistas e um pouco de verdade, tá? Em que a Jade reclama que rolou politicagem nos bastidores porque estavam programando Jade Cargill e Charlotte Flair e aí do nada botam a Rhea Ripley, né? Só que a gente não sabe se a própria Charlotte não pediu para não ser campeã, né? Então, assim, a gente sabe que a Charlotte está se divertindo bastante né, nessa dupla com a Alexa Bliss. A gente, assim, de repente a Charlotte não quer ser campeã agora, ela quer relaxar um pouco, porque ela sabe que o público não gosta dela no topo. Então, assim, eu acho que são críticas meio vazias da Jade, né? Então, eu acho que a rivalidade melhorou quando colocaram a Bifeb Amitin no meio, e agora com a Io Sky também. Infelizmente, a gente talvez não tenha a luta da Io Sky, né? Se a gente não tiver a Io Sky e Asuka.
Inclusive, esse vídeo está sendo gravado logo depois da AAA e no show da AAA, aconteceu uma treta lá dos dois americanos, né? O grande americano original foi atacar a namorada do grande americano 2, que é o Ludwig Kaiser, e aí ele veio pro ringue e os dois começaram a se arrebentar no meio do ringue, pra fora do ringue, depois do main event e tal. E aí o Grande Americano 2, que é o Ludwig Kaiser, desafiou o Grande Americano 1, que é o Chad Gable, pra uma luta de máscara contra máscara. Ele só não disse quando. Essa luta pode acontecer na WrestleMania, tá? Então, se acontecer na WrestleMania, a gente pode não ter Yoshika e Asuka. Caso eles resolvam, de repente, se eles guardarem as Kabuki Warriors pra entrar no lugar das Bella Twins, as Kabuki Warriors entrariam no lugar das Bella Twins. Talvez a gente tivesse Grande Americano contra Grande Americano como a sétima luta do domingo. E a Sky ela ficaria pra ajudar a Rhea Ripley no main event, né? Na luta dela contra a Jade Cargill. É triste, mas a gente pode ter uma WrestleMania sem a Sky no ringue, cara. Assim, umas coisas que não dá pra entender. Agora, o Daniel, ele vai esculachar, mais um pra esculachar a Jade Cargill, né? Ele fala o seguinte: Jade Cargill, mais de 150 dias de uma única defesa. Desperdiçaram tanto tempo com essa mulher que daria pra elevar muita gente interessante. É absurdo. Io Sky, Raquel Rodrigues e Tiffany Stratton estarem de fora da WrestleMania. Cara, gabarito. Gabarito. Realmente eu acho que a WWE vacilou muito ao dar o título para Jade Cargill. Eles deram o título para Jade Cargill, limparam o main event para que ninguém perdesse para Jade Cargill, né? Porque a Jade Cargill ainda é muito crua no ringue. E assim, a gente viu isso nesse show, tá? Porque a Jade Cargill, ela conseguiu a façanha de ter uma luta ruim com a Io Sky, que é uma das melhores, se não for a melhor lutadora do mundo hoje. Ela conseguiu arrancar uma luta ruim da Io Sky. Isso é uma façanha. É façanha nível Zelina Vega. Eu acho que a Zelina teria conseguido ter uma luta melhor com a Io Sky do que a Jade Cargill. Tá? Então, assim, é realmente um absurdo. Tá? Io Sky tá sem luta, a Raquel Rodrigues tá sem luta, a Tiffany Stratton tá sem luta. E. Por exemplo, a gente podia ter essas três junto com a Rhea Ripley numa 4 fatais pelo título na WrestleMania. Fácil, fácil. Não tô dizendo que fariam, não tô dizendo que teria história, não, mas eles poderiam ter feito. Entendeu? Poderiam ter feito Rhea Ripley e Tiffany Stratton, poderia ter feito Rhea Ripley e Io Sky 2, que era o meu desejo, a minha aposta de meses atrás, que a gente tivesse agora na WrestleMania, Rhea Ripley versus Io Sky 1x1, valendo o título ou a streak da Io Sky. E a WWE pisou na bola, resolveram empurrar a Jade Cargill até a lua e tá aí, ó. Tá aí a desgraça. Eu cantei essa pedra no vídeo da Jade Cargill lá atrás, quando eu ainda fazia o Sincerão do Dia, que eu falei que a Jade Cargill, ela era muito limitada. E a WWE insistiu com ela, mas infelizmente sem chance. Agora, nós vamos ver um comentário do Eduardo. E aí, o Eduardo ele vai fazer um comentário sobre o Pat McAfee e a Attitude Era. E aí eu quis trazer esse assunto para o nosso Sincerão, porque eu acabei de fazer recentemente um vídeo da Attitude Era e um vídeo da Ruthless Aggression Era. Uma era veio depois da outra. E aí o comentário do Eduardo, né? Ele vai falar o seguinte: essa Attitude Era acabou há 25 anos atrás e não cola mais. E o Pat quer trazer essa bomba de novo pra WWE. Uma era bem desnecessária, aliás. Deus abençoe, tiozão. Primeira coisa, tem muita gente que tem uma construção equivocada da Attitude Era porque só vê os highlights, né? Só vê as cenas memes da Attitude Era e acha que a Attitude Era foi uma maravilha. Tá cheio de viúva da Attitude Era que nunca viu um show completo da Attitude Era. Eu posso dizer que eu vi, porque quando eu voltei a acompanhar a luta livre da WWE com afinco, eu recebi uma quantidade de fitas de vídeo dos Estados Unidos do ano 2000. No pina, assim, no ápice da Attitude Era. E já era uma Attitude Era um pouco mais sanitizada em relação a 99. 99 foi o ano mais bizarro. 2000 eles diminuíram um pouquinho, mas eles mantiveram uma pegada bem Attitude Era, até 2001, quando chegou a WrestleMania 17. E o que eu posso dizer para vocês é que, e depois voltando, assistindo um show de 99 e tal, o pessoal romantiza muito a Attitude Era.
romantiza muito a Attitude Era. Porque na Attitude Era você tinha umas storylines legais, você tinha uns personagens que eram mais adultos e tudo mais. Só que acho que foi o Punk que falou isso na promo dele, na Pipe Bomb, que o Pat McAfee fumou orégano quando falou que o Randy Orton ia trazer a Attitude Era de volta para a WWE, sendo que o Randy não lutou na Attitude Era, ele lutou na Ruthless Aggression Era. Né? Ele estreou na WWE em 2002. E a Ruthless Aggression Era, ela traz elementos da Attitude Era ainda era um show meio adulto, mas ele trouxe uma qualidade de luta que a Attitude Era não tinha. Se você for olhar as lutas da Attitude Era no ringue, elas não se comparavam ao que eram as lutas na Ruthless Aggression Era, principalmente lá no SmackDown, tá? Então, eu acho que trazer de volta a ideia da Attitude Era, o pessoal pensa assim, Attitude Era é sangue. É isso que o pessoal pensa, é sangue e arma. E, cara, isso aí não vai voltar. Não vai voltar porque a WWE é PG, ela quer manter os anunciantes e tudo mais. Eles podiam ter histórias um pouco mais adultas? Podiam. Mas eles escolhem não ter. E eles escolhem não ter desde 2008, desde a PG Era, tá? Então, a verdade é a seguinte, você quer ver uma luta livre mais adulta? Você assiste a AEW. Faz o que acho que era o Otávio Neto, quando narrava a AEW, ele falava o seguinte, assiste lá e assiste aqui. Então você consegue ter o melhor dos dois mundos. Na WWE você vai ter storylines, você vai ter uma divisão feminina muito forte, você vai ter as lendas, você vai ter lutas que ocasionalmente vão chegar num nível de 5 estrelas, acontece. Tá? Por mais que o pessoal adore detonar a WWE, vai acontecer. E, cara, quarta-feira vai assistir o Dynamite, cara. Vai lá, assiste o Dynamite, assiste lutas 4 estrelas toda semana, mesmo que sejam meio jogadas. Né? Assiste umas lutas aleatórias. Lá ainda tem luta com jobber de vez em quando. Cara, vai de boa, cara. E não critica uma coisa e outra. Agora, que a WWE, isso é um fato, que a WWE precisa melhorar as storylines e precisa melhorar as lutas, precisa, tá? O Pat McAfee, ele trouxe para a WWE as reclamações que a EWC estava tendo. E aí eu já falei aqui alguns shows, né, algumas semanas aqui, desde que o Pat McAfee fez a promo dele, que eu falei, o Pat McAfee foi a voz dos sem voz. Foi o cara que o Punk foi no passado. Trouxe o que a IWC falava e trouxe pro show. Só que eu acho que hoje o que a WWE não precisa é trazer a Attitude Era de volta. O que a WWE precisa é fazer lutas melhores. Se a WWE fizer lutas melhores e tiver um booking um pouco mais coerente, a galera vai curtir de boa, entendeu? E aí o pessoal vai elogiar. Hoje em dia você não precisa de Attitude Era, você não precisa de um show mais 18 para você apresentar um bom show de luta livre, tá? Agora, o Valete, ele vai trazer um comentário sobre o Danhausen, que está sendo um dos momentos mais legais do SmackDown, né? Para desespero de muita gente, né? Ele diz o seguinte, falando sobre Danhausen, o mais legal é que ele não é um místico literal. Para todos os efeitos, os poderes até agora foram coisas que poderiam ser só uma coincidência muito conveniente, como uma câimbra no juiz, um problema no pyro no corner. É isso que deixa o personagem divertido, essa ambiguidade se ele tem ou não tem poderes. E não só isso, né? Na storyline, a gente pode descobrir que, na verdade, ele tá pagando alguém para fazer isso, né? Então, assim, eu acho que essa que é a graça. Realmente, eu concordo com você, Valete. Que a graça da storyline toda é que a zica é como se fosse um azar, né? Não é um poder do Danhausen que pode ou não acontecer, mas o que acontece geralmente pode ser responsabilidade dele ou não. É diferente da época do Undertaker, do Kane, que as coisas aconteciam e a WWE associava elas a esse ato supernatural, sobrenatural desses lutadores. Bray Wyatt também, né? Eles associavam a essa coisa sobrenatural dos lutadores. Com o Danhausen não é isso. Então, assim, eu acho que novamente, eu já falei isso, existe lugar para luta livre, para comédia na luta livre. Tá? Quem critica a WWE por colocar comédia na luta livre e fala de entretenimento são as mesmas pessoas que ficam se escangalhando de rir quando vê o Michael Jackson lutando num ringue de um cenário de um show independente ou quando vê um show independente, toca a música do John Cena e os lutadores no ringue começam a pular para um lado para o outro como se estivessem apanhando do Cena porque você não pode ver o Cena, tá? Então assim, a galera critica a WWE por usar comédia, mas se escangalha de rir quando vê essas coisas dos shows independentes.
Então, assim, eu não tô falando que é todo mundo, mas algumas pessoas são hipócritas pra caramba quando fazem isso. Então, assim, eu não vejo problema, eu acho divertido, eu acho legal, tá? E vai ser interessante ver como é que a WWE continua construindo o Danhausen. E diga-se por sinal, no pouquinho de luta livre que o Danhausen mostrou, ele mostrou que ele sabe lutar, tá? No pouquinho de luta livre que ele mostrou que ele sabe lutar. Ele não é um pobre coitado que não sabe lutar, não. Agora, o Diogo, que é um cara aí que resolveu aparecer no canal do nada, né? E inclusive participou da última live no SmackDown e vai estar na live do Raw. Ele já confirmou que vai estar na live do Raw. Ele vai fazer um comentário sobre o campeonato dos Estados Unidos feminino. Ele vai dizer o seguinte: segundo o show, que o título dos Estados Unidos feminino não apareceu, infelizmente. A WWE deixando esse título de lado e não trabalhando as histórias em volta desse título. Cara, a gente não vai ter título dos Estados Unidos na WrestleMania. E pior, talvez a gente não tenha nem no SmackDown antes da WrestleMania. Esse é o nível da coisa. A gente tem a Chelsea Green com o pé quebrado. A gente poderia ter Julia e Tiffany Stratton por esse campeonato dos Estados Unidos, mas a WWE nas últimas 2 semanas não botou elas na televisão. Tiffany Stratton foi campeã da WWE no ano passado, do dia 5 de janeiro, dia 3 de janeiro até o dia 1º de novembro, sem perder por 10 meses. A WWE pegou ela e fez isso aqui, ó. Ó. Tu. Jogou no lixo. É impressionante, cara. 10 meses. A WWE desistiu da Tiffany Stratton. Cara, é absurdo isso. Eu penso num negócio desse, isso me dá um arrepio, é um descalabro. O que a WWE fez com a Tiffany Stratton e com a Julia. Sendo que a Julia, a WWE parece que já desistiu há mais tempo. E aí mantém o campeonato dos Estados Unidos com ela, não dando uma storyline pra esse título. Entendeu? Então, assim, você pega um título que a WWE não utilizou. O Intercontinental tá lá, Becky Lynch e AJ Lee. Lutaça. E o dos Estados Unidos, a WWE jogou fora. Cara, é impressionante. Eu fico vendo essas coisas e me dá um arrepio na espinha. Sabe? É uma pena mesmo. A Tiffany, cara, tá boteando demais, isso é verdade. A Julia, cara, luta bem. Tem a Kiana James, Kiana James estava lutando bem, cara. Eles poderiam até, se quisesse, tá? Não bota na WrestleMania, não. Bota no SmackDown anterior. Bota Julia e Kiana James versus Tiffany Stratton e Chelsea Green. Seria uma luta legalzinha, cara. Entendeu? Faz uma Fatal 4-Way pelo Campeonato dos Estados Unidos. Faz a Kiana James roubar o cinturão da Julia. Fazer um pinfall na Julia. Faz alguma coisa, cara. Cria alguma coisa. Não tem por que esse título não rolar. Pra quem não sabe, já saíram 2 lutas anunciadas para o SmackDown antes da WrestleMania. White Six e MFTs vão lutar numa briga de rua. Todo mundo. Então essa eu cantei a pedra, eu só não sabia que ia ser uma briga de rua, mas eu falei que essas duas stables iam lutar na WrestleMania, mas vai acontecer no SmackDown anterior. E o Andre the Giant Memorial Battle Royal foi confirmado. Então todos os lutadores que não forem para WrestleMania vão estar lá e vão lutar. Então, assim, eles não falaram nada das meninas, de ter uma Female Memorial Battle Royal, não falaram nada. E tem essa situação do Campeonato dos Estados Unidos, que a gente torce para que aconteça alguma coisa no SmackDown anterior à WrestleMania. Daria para fazer na WrestleMania? Daria, mas não vão fazer. Agora o Guilherme Porto vai fazer um comentário sobre o Drew e o Jacob, né? Para quem não lembra, no show o Drew, ele acorrentou o Jacob Fatu no corner e começou a espancar ele, até arrancou sangue dele. E aí o Guilherme, ele traz uma lembrança medonha aí, ó. Quando o Drew prendeu o Jacob Fatu com as correntes, eu lembrei logo da storyline do Baron Corbin em 2019, prendendo o Roman Reigns e fazendo ele comer comida de cachorro, já que ele era o Big Dog da época. Será que vão fazer o Fatu comer comida de lobo também? Olha, pelo amor de Deus, não, né? Não me faça uma coisa dessa. Ai, meu Deus, eu fico imaginando o Roman na época pensando assim, cara, eu ainda vou ser o cara da companhia, eu ainda vou ser o cara da companhia, me prometeram isso, o Vince me prometeu isso, ele falou pra deixar a comida de cachorro cair na minha cabeça pra eu ser o cara da companhia e eu vou entubar essa. Cara, não vai acontecer a mesma coisa com o Jacob, até porque eu acho que o Jacob não tem esse hype todo da WWE quanto o Roman Reigns tinha. Mas eu também pensei. Quando eu vi o Drew acorrentando o Jacob e metendo a algema dele, botando no poste, eu pensei, ih,
Lá vem comida de cachorro de novo, cara. Eu tava assim, não, 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 comida de cachorro não. Graças a Deus não teve. Mas, aliás, eu devo dizer que o segmento do Drew e do Jacob trouxe uma nova camada pra luta deles, né? Porque o Drew fez uma promo maravilhosa numa prisão, falando que o Jacob ele apenas era um condenado e tudo mais. Então, assim, foi maravilhoso o segmento do Drew nos bastidores e a briga do Drew com o Jacob, que trouxe mais um elemento de perigo para essa luta. Essa luta parece que vai ser na hora gratuita, na primeira noite da WrestleMania. E aí pode ser que essa luta comece na noite um e tem gente falando que vai começar na noite um e terminar na noite 2. Imagina, os caras virarem a noite brigando. E aí pipocar um monte de vídeo das mídias sociais deles brigando. Seria insanidade, né? Mas que eu acho que eles podem abrir a noite, né, brigando, sumirem e depois lá antes do main event eles terminarem, eu acho que pode acontecer sim. Agora o Rafael vai trazer um comentário sobre o booking, né? Mas ele vai ter um comentário interessante sobre o Sami Zayn. E tem duas opiniões divergentes sobre o Sami, a gente vai falar sobre isso agora. O Rafael vai falar o seguinte: critico muito o booking, mas a construção do heel turn do Sami está sendo perfeita e coerente. Só falta mudar essa cara de hippie californiano. Não, cara, o visual do Sami é esse, cara, né? Ele adotou esse visual aí, já virou marca registrada. Eu acho que o heel turn do Cena tá sendo bem construído. A promo que ele fez nesse SmackDown foi muito boa. Foi muito boa. A gente precisa ressaltar isso. E eu creio que, apesar da promo do Sami, ela foi tão coerente, eu acho que ainda assim é aquele negócio, né? Rios mentem, né? Então, o público ainda vai. Porque o Sami ele foi perfeito quando ele falou o seguinte: olha, eu sei que os meus fãs verdadeiros ainda vão me apoiar. Mas os modinhas, ele praticamente falou isso, né? Os modinhas, eu não tô nem aí. E por eu não estar nem aí e não querer agradar ninguém, isso tirou um peso dos meus ombros. Então, essa construção dessa vilania do Sami, com uma camada de uma pessoa amargurada com os fãs, mas que ainda assim acredita que tem um grupo de fãs, que é os fãs dele, são os fãs dele, tem um potencial muito bom no futuro. Inclusive, pode ser a âncora que pode fazer com que o Sami vença sendo aplaudido na Arábia Saudita na WrestleMania 43, porém, sendo vaiado nos Estados Unidos. Tá? Então, a gente vai ter que aguardar isso. Só que o Sérgio, falando da WrestleMania 43, ele disse que ele está preocupado. Ele disse o seguinte: estou meio preocupado com o Sami. Foram adiando colocar ele no main event. Aposto que a WWE estava aguardando para ele ir para o main event da WrestleMania 43, mas depois de tanto tempo com ele flertando com o main event, acho que algumas pessoas já estão começando a enjoar dele. Então, esse é que é o ponto. Sérgio, esse é que é o ponto. Quando o público começa a enjoar de um lutador, eles vão lá e tornam ele heel. Tá? Isso aí é claro. Eles só não fizeram isso com o Cena porque o Cena ainda tinha um potencial muito grande com a WWE, assim, de mídia e tudo mais. Mas todo outro grande lutador que o público se enjoou dele, eles tornaram o lutador heel. Todo. Tá? Até com The Rock eles fizeram isso. Então, eu acho que esse sim é o cenário que a gente tá vendo. Hoje em dia, muita gente critica o Sami Zayn. Muita gente critica o Sami Zayn no ringue, falando que ele é repetitivo. Eu não acho. Eu adoro as lutas dele. Mas eu acho que eles vão utilizar essa frustração dos fãs da WWE com ele, com esse jeitão muito baunilha dele de ser mocinho, pra fazer com que ele vire heel. E eu acho que esse double turn na WrestleMania vai acontecer. Eu acho que o Trick Williams vira heel, ou melhor, o Trick Williams vira face e o Sami Zayn vira heel, tá? Eu acho que isso vai acontecer na WrestleMania e eu acho que se rolar o double turn é capaz do Sami manter o título. Mas olha, eu vou te falar, as minhas previsões para essa WrestleMania vão estar complicadas, tá? Porque tem muita luta aí que eu não tenho a menor ideia de qual vai ser o resultado que vai ter, e isso é bom, tá? Isso é bom. Esse é o cenário que a gente gosta. Quando a gente tem um show que a gente não tem a menor ideia de quais vão ser os resultados das lutas. Tá? Vamos ter que aguardar para ver aí como é que a WWE vai construir isso aí. Agora o Wickerman vai fazer um comentário sobre o Royce Keys, né? E ele vai dizer o seguinte: a luta do Powerhouse Race, nossa, Powerhouse Hobbs, Powerhouse Race, é Royce Keys, cara. Gostei, porém eu acho que ele será um Ryback ou um Braun Strowman 2.0. Espero que a WWE faça como a AEW fez com ele.
Olha, eu não vi a carreira dele na AEW. Dizem que a AEW usou ele bem, né? Que ele tinha uma certa aura quando ele vinha e tudo mais. Teve gente nos comentários que falou que gostou da música dele. Eu odiei. Eu não gostei da música dele, eu não gostei da entrada dele. Eu acho que a apresentação dele precisa melhorar. Você compara, mais ou menos, porque é o mesmo estilo de lutador. Compara o Royce Kiss com o Obafemi. Qual é a diferença dos dois? Os dois são dois powerhouses. Os dois são lutadores monstruosos e fortes que aniquilam com seus adversários. Qual é a diferença do Obafemi para o Royce Kiss, objetivamente? Objetivamente. Porque o Royce Kiss fala bem no microfone também, assim como o Obafemi. A gente ainda não viu isso, mas tanto o Obafemi como o Royce Kiss mandam bem no microfone. Objetivamente, a diferença do Royce Kiss para o Obafemi é a entrada e a música. A entrada e a música do Obafemi trazem todo o hype e a aura para a persona. O lutador, ele só vai lá e manda ver e manda bem. Mas o Obafemi, ele tem o hype e a aura da música e da entrada dele. O Rice Kids não tem isso. Então corre um risco do Rice Kids não se tornar um Ryback ou um Braun Strowman 2.0. Corre o risco de ele se tornar um Bob Lashley 2.0. Um lutador que tem todo o potencial que a WWE não sabe utilizar. E esse é um medo que eu tenho, porque o Rice Kids ele parece ser muito bom. Ele fez uma boa luta. O finisher dele é meio fraco, porque todo mundo usa o Spinebuster como um signature move, né? Um movimento de transição. Mas a verdade é que quando ele levanta e joga e estraçalha o lutador no Spinebuster, ele parece um golpe muito impactante. Então, assim, a gente vai ter que ver como é que vai ser a construção dele. Tô preocupado, tô preocupado. Preferia que essa estreia tivesse sido na WrestleMania, tá? Tipo com um desafio aberto. Talvez assim, Danhausen no ringue com o Kit Wilson e o Demis, e aí o Danhausen chega e fala: olha, mas eu tenho um parceiro para lutar comigo. E aí traz o Royce Keys. Eu acho que teria sido mais interessante do que simplesmente estrear ele num SmackDown aleatório. Nada contra o Burton, tá? Adoro o Burton como lutador, mas enfim, poderia ter sido melhor. Agora, o Luciano vai fazer esse comentário sobre o Sky. Impressionante como a Io nerfadona carregou a luta contra a Jade Cargill. Pecado ela não ser main event da WrestleMania. Mas ainda tem um resto de esperança da história do Dorama se desenrolar até lá. Pois é, a história tá engatilhada. A WWE, eu acho que por conta dessas lesõezinhas que aconteceram agora nos últimos dias, principalmente a da Nikki Bella, mas também tem a lesão da perna da Rhea Ripley que me preocupa um pouquinho, e tem a lesão na cabeça da Liv Morgan, que ela tá no protocolo de concussão. Parece que a WWE ela tá construindo algumas opções de reserva para poder botar no show caso alguma luta dê zebra. Então a gente tem o Absolute Dorama, né, Yoshikai contra a Asuka pela posse da Kairi Sane, né, pela guarda da Kairi Sane. Nós temos agora uma luta que foi setada no AAA, na AAA, tá, que o show que passou sábado. Pra quem não sabe, a gente fez uma live da WrestleMania 24. E depois da live da WrestleMania 24, a gente emendou na AAA. E no show, a gente teve a notícia de que o El Grande Americano original e o El Grande Americano 2 vão se enfrentar numa luta de apostas, máscara versus máscara, como a gente estava imaginando. Só não disseram quando. E isso chamou atenção. Tá? Porque o El Grande Americano 2, né, que é o Ludwig Kaiser, poderia ter marcado essa luta para a WrestleMania, mas ele não o fez. Então parece que eles vão deixar essa luta de stand-by. E se der alguma zebra no card da WrestleMania, aí eles vão trazer essa luta. Tá? Mesma coisa aí Yoshika e Asuka, porque essa luta eu acho que depende da situação da Nikki Bella. E talvez uma Chelsea Green Tiffany, caso dê alguma zebra com alguma outra luta também, tá? A gente vai ter que aguardar para ver. Eu acho que o Raw e o SmackDown dessa semana, principalmente o Raw, né? Porque o SmackDown já vai estar emendando com a semana da WrestleMania, então ele é um mini WrestleMania. Mas o Raw dessa semana vai ser um Raw com muito mais promo do que luta, tá? Talvez com lutas de lutadores que não estão aparecendo. Então a gente vai ter que aguardar para ver esse show aí. Não quer dizer que ele vai ser ruim. Apenas a gente vai ter que aguardar para ver. O Kleber agora vai fazer um comentário sobre a situação do main event lá e de algumas situações de algumas fields que estão tendo na WWE agora. É uma crítica válida, tá? O Kleber vai dizer o seguinte: incrível como os lutadores não são mais suficientes para os shows de wrestling, pois o Pat está colado no Orton, o Jelly está colado, tá junto do Corey, um sujeito lá que nem sei quem é, junto do Trick Williams, o Speed na Division,
fora algum que apareça ainda na WrestleMania aí do nada. Bom, o sujeito que tá lá junto com o Trick Williams é o rapper Little Yachty, que é conhecido lá nos Estados Unidos, tá? Cara, eu acho o seguinte, já tinha um tempo que a WWE já não estava apelando para estrelas de fora da luta livre. Mas isso acontece com uma certa constância, tá? Vou dar alguns exemplos aqui. Na WrestleMania 1, nós tivemos o Mr. T no main event com o Muhammad Ali, acho que como ring announcer, o cara que toca o sino, se não me engano, timekeeper, né? Nós tivemos na WrestleMania 3 Aretha Franklin cantando o hino. Mas vamos pensar em pessoas que se envolveram no show. Nós tivemos numa WrestleMania Snooki, que era uma pessoa de reality shows da MTV, que fez uma luta. Nós tivemos Stephen Amell fazendo luta num SummerSlam. Nós tivemos Bad Bunny numa luta também. Acho que luta de WrestleMania. Acho que WrestleMania 37, se não me engano, Bad Bunny lutou. Nós tivemos várias situações no passado. Floyd Mayweather fez luta. O Big Show fez luta contra o Akebono, uma luta de sumô, para tentar alavancar a audiência no Japão. Não é incomum a WWE trazer estrelas para aparecerem na WrestleMania. Por quê? Porque a WWE quer furar a bolha com a WrestleMania. Ela sempre tentou. Mas parece que nos últimos tempos ela tá apelando mais. E isso é preocupante sim, porque mostra que a WWE tá preocupada. Preocupada com a pouca venda de ingressos, com talvez a pouca venda do ESPN Unlimited e tudo mais. Então, assim, claramente esse show eles estão sobrecarregando de pessoas de fora. Pode acontecer de ter mais gente? Pode. A gente não sabe. E a gente vai ter que ver. Por exemplo, eu não duvido nada que o Luva de Pedreiro apareça lá na WrestleMania pra bater de frente com o Speed. Sei lá, cara. A gente já teve KSI, já teve Speed no passado também. A gente teve luta do Johnny, daquele cara do Johnny Knoxville, né? Que lutou contra o Sami Zayn na WrestleMania 38. Cara, a gente já teve de tudo na WrestleMania. A WrestleMania é isso, tem que ter estrela. Mas realmente eles deram uma exagerada. Eu concordo contigo, tá bom? Agora, o Faris Kaidar vai fazer um concurso. Faris Kadar, a gente vai ter que dar uma pensada assim em alguns nicks aí, porque o pessoal tá tentando me trollar com a quinta série. Disse também sobre o Pat McAfee. Ele disse o seguinte: eu até engulo o Pat McAfee como a voz dos saudosistas haters da WWE. Mas é incrível como ele deixou uma feud que estava sendo razoavelmente construída entre o Corey e o Orton sem sentido. Simplesmente falta conexão entre cada parte dessa história. Parece até que o Vince está secretamente dentro da TKO. Cara, imagina. O Vince secretamente mexendo os pauzinhos nas histórias pela TKO. Porque a gente sabe que a TKO tá mexendo os pauzinhos nas histórias da WWE. Imagina se o Vince estiver por trás de muitas dessas coisas que estão acontecendo. Aí eu quero ver o pessoal defender o Vince e pedir para ele voltar, né? Gente, a verdade é a seguinte, eu entendo, assim, novamente, eu entendo a promo do Pat, mas ao mesmo tempo o Corey e o CM Punk expuseram ele. E aí ele veio agora no SmackDown, mandou aquela promo ridícula que ele mandou, muito ruim, e para não chegar em lugar nenhum. E a verdade é que foi um segmento arrastado, né? E que não chegou em lugar nenhum. Inclusive o Rafambas ele falou sobre isso. Ele disse o seguinte: essa promo de 25 minutos, iniciada pelo Pat, além de arrastada e protagonizada por alguém que enterrou a feud, não agregou em nada para a rivalidade, mesmo com o título sequestrado e vergonhosamente empunhado o tempo todo por esse intruso. Como brincamos no futebol americano, Panther nem a gente. É isso aí. Os fãs de futebol americano, o Panther, que era a posição do Pat McAfee, a única função dele era pegar a bola e chutar para cima. Né? Então, no mundo do futebol americano, o pessoal fala que Panther não é jogador de futebol americano. Vou defender o Pat McAfee, ele como jogador de futebol americano, quando ele ia pra cobertura, ele conseguia dar um tackles em jogadores maiores do que ele. Era até interessante ver ele na defesa. Mas, ele não agregou nada pra essa feud. Pelo contrário, ele só conseguiu irritar a base de fãs. São 2 shows seguidos que o público detonou. E essa feud do Corey e do Randy, que poderia estar centrada numa história de 20 anos de amizade e de traições entre os dois, foi jogada no lixo em prol de uma historiazinha do Pat McAfee dizer que o Randy Orton vai trazer a Atitude Era de volta, que não vai acontecer. Então, assim, é uma pena ver o que está acontecendo.
E eu temo por essa luta, porque ela vai ser o main event da WrestleMania. Eu temo por essa luta, porque vai ser o main event da WrestleMania. E a não ser que o Randy Orton saia com o 15º campeonato mundial dessa porcaria, aí é que o pessoal vai realmente criticar e esculhambar com a WWE. Agora o Beto, ele vai fazer um comentário. Ah, Beto, comentário engraçadinho, né? Nosso comentário engraçadinho do nosso Sincerão da Galera. E não podia deixar de ter, né? Porque assim, sabe como é, né? O pessoal já percebeu que se fizer um comentário engraçadinho acaba aparecendo no vídeo. Só que ele não vai ganhar o cinturão sozinho, porque vários fizeram essa gracinha nos comentários. Eu apenas achei o do Beto um pouquinho mais engraçado do que o restante. Ele falou: Rhea Ripley tá muito magra. Acho que o Jelly Monjaro emprestou o Monjaro pra ela. Isso é uma crítica ao fato de que a Rhea Ripley perdeu muita massa magra. E assim, perdeu muita massa magra mesmo, tá? Ela emagreceu muito em relação a outros anos. A gente não sabe se isso é causado pela lesão que ela tá no ombro ou por um desejo de adaptar o seu corpo para deixá-lo mais feminino, tá? A gente não sabe. Mas o fato é que ela perdeu muita massa muscular e perdeu muita força física. E isso tá começando a aparecer nas lutas. Então é uma pena, né? Porque a Rhea, ela sempre teve uma persona bem agressiva e bem potente, bem poderosa. E eu tenho certeza que a WWE poderia ter utilizado muito bem ela caso ela tivesse ficado forte. Mas se for pressão no ombro dela que tá zoado, cara, aí não tem o que fazer. E aí o que eu acho que a Rhea deveria fazer era fazer a cirurgia. Se ela for sair e for fazer a cirurgia, meu amigo, podem contar, a Jade Cargill vai manter esse título. Tá? Vamos aguardar para ver. Vai ser uma. Se a WWE fizer a Jade Cargill manter esse título contra a Rhea Ripley, vai ter heel turn ao vivo na live. Vocês sabem que a Rhea Ripley é minha lutadora favorita hoje. Se a Jade Cargill derrotar a Rhea Ripley durante a WrestleMania, vai ter heel turn durante a live. Aguardem, tá bom? Bom, galera, esse foi o nosso Sincerão da Galera desta semana no SmackDown. E desde já eu vou dizer pra vocês que eu não sei se vai ter Sincerão da Galera durante a semana da WrestleMania, porque vai ser um show depois do outro. Então a gente vai ter que ver como é que vai ficar essa organização aí, até porque eu tenho que gravar vídeo e aí soltar o vídeo resumo para esperar os comentários de vocês e aí fazer o Sincerão depois, vai ficar um negócio meio complicado. Talvez a gente faça o que a concorrência faz, que é botar um post no canal e aí eu boto esse post logo depois do show, vocês botam os comentários no post, porque aí eu consigo gravar os dois vídeos de manhã cedo. Eu boto o resumo da WrestleMania cedinho, 7 horas da manhã, e aí por volta de meio-dia, 1 hora, eu solto o Sincerão da Galera antes da gente ter a live no show posterior, tá? Só pra gente ter, porque na WrestleMania 41 a gente ainda não tinha o Sincerão da Galera, né? A gente veio a ter Sincerão da Galera um pouco tempo depois. Então, vamos ver como é que a gente vai fazer. Eu quero muito reagir aos comentários de vocês sobre a WrestleMania, a gente talvez tenha que fazer desse jeito, beleza? Bom, muito obrigado pela audiência de vocês. Lembrando, o nosso schedule da semana. Segunda-feira, live do Monday Night Raw, 8h30 da noite. Terça-feira, live da NXT, 8h45 da noite. A gente sempre começa a NXT um pouquinho mais próximo do show. Sexta-feira, live do SmackDown, 8h30 da noite. E aí começa. Sábado, live da WrestleMania, 7 horas da noite. A gente vai começar 1 hora antes. Domingo, live da WrestleMania noite 2, 7 horas da noite. Segunda, live do Monday Night Raw, 8h30 da noite. Terça, live da NXT, 8h45 da noite. Vai ser live a dar com rodo durante essa semana. Eu conto muito com a presença de vocês para ajudar a alavancar o nosso canal. Quero muito chegar a 13 mil inscritos até o período logo depois da WrestleMania. Eu conto com vocês para isso, para divulgar o nosso canal, divulgar as nossas lives para a gente chegar lá. Show? Então, quiserem aparecer no Sincerão da Galera desses shows, bota os comentários nos vídeos resumos, tá bom? Obrigado a todos pela audiência. Hoje à noite, daqui a pouco, por volta de 6 horas, eu vou lançar o React de 2018 dos Xingos aqui no canal. E muito obrigado a todos que têm ajudado e apoiado e acompanhado o nosso canal. Agradeço demais o apoio e a ajuda de vocês.
Não deixem de continuar ajudando a gente, deixando seu like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos, deixando o seu hype e, acima de tudo, assistindo e maratonando todos os nossos vídeos, porque é tempo de visualização que faz o YouTube divulgar a gente. Eu vou deixar umas opções aqui na tela para vocês. Desde já eu conto com a sua audiência. A gente se vê do outro lado. Um grande abraço. Até a próxima.